Nós agora, nesse nosso estado atual do desenvolvimento dos estudos, nós conseguimos baixar o código HTML de qualquer página no mundo. Se essa página tiver algum bloqueio, algum login, alguma coisa que precisa de interação do usuário, nós também conseguimos contornar isso utilizando a automação via Selenium, dando input, dando cliques, indo para frente ou para trás. Ou seja, nós conseguimos de fato navegar na internet da mesma forma que um humano navegaria utilizando o seu navegador, navegar na web, no caso. Porém, ao fazer essa coleta de código, ao fazer essa coleta de conteúdo, no nosso estado atual do nosso desenvolvimento, nós estamos baixando apenas texto puro, strings, o que nem sempre é o melhor formato para fazer análise. Por exemplo, eu tenho aqui, da nossa última execução, o HTML que está salvo em memória, isso aqui é texto puro. Se eu quiser, por exemplo, isolar, trazendo esse nosso exemplo do TrueScrape, se eu quiser isolar exatamente essa frase aqui, eu teria de vir aqui nesse emaranhado de textinho, de letrinhas e catar manualmente. Da forma que nós temos agora, ou seja, utilizando o texto puro, isso é quase impossível. É possível, porém, de uma forma bem ineficiente de fazer utilizando strings. Porém, nós temos uma ferramenta que é o Beautiful Soup, que ela facilita a nossa vida. O Beautiful Soup, ele trabalha ao aplicar um parser nesse texto e transforma esse texto HTML bruto em um objeto mais manipulável, mais maleável, onde você pode, como bem parecido com esse nosso explorador aqui de código do navegador, dentro do Beautiful Soup, nós conseguimos isolar as tags de forma mais simples. Como, por exemplo, aqui, quando eu passo o ponteiro, existe um isolamento. O navegador consegue fazer um isolamento bem mais detalhado dos elementos. Como, por exemplo, aqui, é o autor desse spam aqui, esse texto. Você vê que é o autor Albert Einstein. Eu consigo ir nesse nível mais granular da informação através do Beautiful Soup. O Selenium ele também tem uma abordagem para isso, que a gente viu anteriormente, que é aquela abordagem de Find Element, aquela de buscar os elementos. Porém, ela só se aplica quando você usa Selenium. Se você estiver usando requests, você não tem como usar isso, porque não tem WebDriver aberto. O Beautiful Soup, que é a ferramenta que vamos estudar agora, ela tem essa capacidade de transformar o texto puro, em um objeto explorável dentro do contexto de Python. Esse objeto, dentro da nomenclatura da ferramenta, é chamado de sopa. Por isso que o nome da biblioteca é Beautiful Soup, sopa bonita. É como se você tivesse o seu código HTML, dentro de um caldeirão, como fosse uma sopa, e você fosse lá pegando só os pedacinhos dos ingredientes que você quer. Uma tag, um campo de texto, um input. E, para não perder o nosso costume, vamos ver a documentação do Beautiful Soup. Nunca esqueçam de ver a documentação. Normalmente você encontra ele sendo chamado de BS4, que é a versão 4 do Beautiful Soup. Documentation. GitHub, Beautiful Soup Documentation. Essa é a documentação oficial dele. Tem esse peixe, esse sapo aqui, que sinceramente não sei o motivo. E aqui na documentação, eles já dão logo de cara um boilerplate aqui mais abaixo, no Quick Start, acredito eu, que é o mínimo que você precisa para usar Beautiful Soup, que é bem simples. Ele vai trabalhar com o código bruto do HTML, as strings, vai aplicar o parser dele, que é o parser HTML ou XML, tem um outro formato também de marcação, aí isso é configurável. Por padrão ele aplica o HTML, que é o que nós estamos usando. Se você quiser aprender como fazer parser de XML, eu aconselho dar uma pesquisadinha, né? Mas é pouca diferença e é para outro tipo de aplicação, não é para exatamente páginas web. E o mínimo necessário para usar Beautiful Soup está documentado aqui. Você tem que ter a string do HTML, aqui ele fez hardcoded da documentação, e simplesmente chama o construtor da classe Beautiful Soup, que ele importa do BS4, Beautiful Soup 4 é a versão 4 da biblioteca, aplica no HTML, ele retorna a sopa, lembra que eu falei? A sopa, que é o conjunto de tags e por aí vai. E esse objeto sopa, ele já não é como esse objeto, que é uma string. Ele é um objeto mais
granular, que você consegue acessar individualmente os elementos da página. Eu tenho aqui esse boilerplate, uma versão que eu implementei, que é BS4 Basics. Mais uma vez, todo esse código ele vai estar disponibilizado no curso. Vou colocar na descrição, em algum local da descrição do curso, vocês vão ter acesso. E aqui tem o mínimo funcional para se usar Beautiful Soup. Temos aqui um código HTML que eu escrevi nessa string, que é extremamente simples. Abre as tags HTML, tem o corpo da página. Esse é um parágrafo e esse é um parágrafo também. Bora testar se isso aqui funciona. Copia e cola. Acho que eu tenho um HTML salvo aqui. Vamos sobrescrever ele. Opa. Vamos salvar isso aqui. Vamos abrir aqui no Firefox. Minha página é o nome do arquivo. Ele tá onde? Ele tá aqui. Aqui. Firefox. Literalmente a página mais simples do mundo. Só tem 2 linhas de texto, 2 parágrafos. O código tá aqui. Aquele código que eu mostrei agora há pouco. Fecha ela, que é o código que está transcrito aqui também. E nós vamos dar parser nesse código HTML e então conseguiremos acessar isoladamente cada elemento aqui, que nesse caso só são 4, né? O HTML, body e os 2 parágrafos. Mas vamos executar. Vamos começar do começo. Aliás, isso é um boilerplate. Python, faltou do N, agora faltou o O. -i, BS4, Basics, tá aqui, Enter. Extremamente rápido, é a página minúscula. Li o código, fiz o parser. A chamada do construtor é simples assim. Esse parâmetro aqui ele é opcional. Eu só estou indicando qual parser eu estou usando. Se eu quisesse usar o parser XML, que já não é para processar HTML, eu colocaria aqui XML. Mas se você deixar em branco, ele vai chamar o HTML por padrão. Só coloquei aqui para deixar essa ressalva. Vamos acessar a nossa sopa. Ela existe. Imprimir o texto. Como assim imprimir o texto? Nada disso. Isso não é um texto. Isso é uma sopa. Diferente dessa nossa variável HTML_doc, type HTML_doc, que é uma string pura, difícil de manipular. Isso aqui é uma sopa do BS4, do Beautiful Soup. Então, como que eu acesso os elementos dessa página? Primeiro, tenho aqui a nossa sopa. Se eu quiser acessar o parágrafo, o primeiro parágrafo da lista, eu venho aqui P, sopa P. Por quê? Porque a tag de parágrafo é a tag P. O que vai acontecer se eu fizer isso? Olha, eu acessei isoladamente o único parágrafo. Se eu quiser pegar os atributos desse parágrafo, attr, ele me retorna um dicionário com os atributos, que nesse caso só tem um cor verde, que por sinal nem funciona. Isso aqui foi um atributo inventado. Cor verde, se eu quiser saber exatamente qual é a cor dele, então eu faço cor. Isso aqui é um dicionário, ele retorna como dicionário. Olha só que legal. Agora, digamos que a nossa página ela tenha vários elementos complexos e vários atributos alinhados, eu consigo isoladamente buscar um elemento e pegar um atributo dele. Vamos trazendo um exemplo real. É como se eu estivesse aqui nessa página e digamos que eu quero isolar os autores de cada frase. Então eu viria aqui. Se vocês olharem a tag, eu consigo buscar por essas tags aqui, ó. Seria uma tag small dentro dessa classezinha, desse div, desse span. E eu iria em cima dos autores, bem mais fácil de manipular. Nós vamos fazer isso daqui a pouco. Voltando para o código, voltando para o terminal. Soup. Pois bem, quando eu fiz soup P, ele só retornou o primeiro parágrafo. Mas eu tenho 2. A forma de filtragem, você vai fazer filtragem dentro da sopa, os 2 métodos principais é o finder e o find all. Mais uma vez, documentação. Finder. O que o find faz e o que o find all faz? O find faz basicamente isso que eu fiz aqui.
procura o primeiro elemento existente desse tipo, dentro da sopa, que no caso, se eu fizer sopa P, retorno no primeiro parágrafo. Porém, se eu fizer find all, abro as chaves, find all P, ou seja, procure todos os parágrafos, ele não vai me retornar mais o primeiro parágrafo, mas sim uma lista com todos os parágrafos lá dentro. Vejam bem que isso é uma lista, porque ela tem elementos. Tem o primeiro, que vai ser o primeiro parágrafo. O primeiro começa com 0. E o segundo, que começa com 1, é o segundo parágrafo. Eu consigo manipular o meu código HTML num nível extremamente granular agora. Eu consigo isolar as informações mínimas possíveis. E isso é muito útil várias vezes. Mais uma vez eu aconselho, dê uma pausa agora, dê uma pausa no vídeo e venham para essa página da documentação. Leiam pelo menos o Quick Start. Eu não vou explicar tudo que tem aqui. Vocês têm que ter esse exercício de pesquisar a documentação. Acho que é o principal conhecimento que eu quero passar aqui. Sempre leiam a documentação. Por isso que eu repito isso toda a aula. Mas tem muitas informações que você pode fazer através do Beautiful Soup. Como, por exemplo, pegar o título da página. O título, esse aqui que está em cima, Quick Start. E entre outros itens, como, por exemplo, até o exemplo do P, ele está fazendo a classe. Entre outras coisas. E mais uma vez, se você não quiser, aquele questãozinho, se quiser ver isoladamente os métodos, chama o objeto, bota um ponto, aperta Tab 2 vezes e você vê cada método existente nele. Isso é muito útil às vezes. Então, nós agora temos como isolar elementos, fazer o parse nele, transformar ele em uma sopa, e essa sopa é manipulável. Vamos trazer para uma aplicação mais divertida do que essa página ultra simples aqui. Vamos começar a juntar os bloquinhos agora. Vocês lembram? Claro que lembram. Que nós acabamos de fazer um scrapper básicozinho aqui. Não tão básico, agnóstico, que ele consegue coletar qualquer página. Lembram disso, correto? Vamos usar ele, esse nosso scrapper, para coletar essa página aqui. Não essa. Essa. E vamos aplicar o resultado dessa coleta. Vamos aplicar o resultado dele, que é o HTML em string pura. Vamos aplicar ao Beautiful Soup e isolar, por exemplo, o que vocês querem isolar? Autores. Frase e autor. Perfeito? Nós vamos fazer uma limpeza e de todos os bloquinhos desses, nós vamos pegar só essa frase e o seu autor relacionado. Sem importar com esses botões, sem essas tags, sem esses campinhos, sem esses elementos aqui, vamos ignorar tudo isso, logout, vamos tirar esse título, tirar esses quadrinhos. O que nós queremos é informação pura, no seu estado mais simples, que mais adiante podemos usar isso para uma análise de dados, para um treinamento de modelo de inteligência artificial, ou para, dependendo do problema que você estiver tentando resolver. O importante agora é focar em coletar a solução. Então nós temos aqui o nosso scrapper, que já criamos. Vamos usar esse arquivo aqui. Fecha esse, nós não precisamos mais dele, nem esse. O nosso scrapper básico, nosso scrapper agnóstico, ele está aqui nesse arquivo scrapper. Vamos criar um arquivo novo. Vamos dar qual nome para ele? Main.py. Depois a gente encontra um nome melhor. Nós já não temos no nosso scrapper.py a definição da classe scrapper agnóstica, então ao invés de reinventar a roda, nós só importamos de lá. From scrapper import scrapper. Esse código que está aqui, agora ele está aqui. Pelo menos o código dessa classe, eu posso manipular ela. Nós também vamos precisar do Beautiful Soup, então vamos importar ele. Ele aqui. Deixar um pouquinho mais organizado. E já temos tudo o que nós precisamos para fazer análise. Vamos criar um bloco main. If name equals main. Enter. Temos a nossa classe scrapper. Vamos instanciar um objeto scrapper. Objeto scrapper é igual scrapper. Abre e fecha. Está instanciado. E vamos então fazer nossas requisições para onde quisermos. Que no nosso caso é para essa URL aqui.
URL, Enter. Se nós chamarmos o nosso Objet Scraper, ele vai baixar o código dessa página, como a gente já viu anteriormente. Esse código vai estar HTML bruto, HTML bruto não, cru, HTML cru, é uma string pura, e nós queremos transformar ele em uma sopa. E como transformamos em sopa? Com Beautiful Soup. Soup é igual Beautiful Soup, HTML cru. Olha só que código minúsculo e totalmente funcional. Aí eu digo isso, executo e ele dá algum errinho. Quer ver? Python -i é o main. Main.py. Não deu errinho. Ele deu um warning. Lembra que eu falei que por padrão, se você não definir aqui o seu parser, ele funciona? Ele funciona, porém ele dá esse warning aqui dizendo que é mais interessante você deixar escrito bem na cara de que você quer o HTML. Não é um erro, mas é um warning. Vamos botar isso aqui para removê-lo. Você vê, não vai dar mais aquela mensagem no começo. Funcionou, perfeito. Temos a nossa sopa? Temos sim. Então nós temos todo o conteúdo dessa página dentro da nossa aplicação. Vamos analisar o formato da página agora para ver como que nós conseguimos coletar as informações que queremos. Vamos ver a estrutura dela. Aqui na inspecionar, vamos inspecionar ela e conseguimos ver que cada cartãozinho desse, ele está dentro de uma div, a tag div, vocês veem aqui, a tag div, e essa tag tem a classe marcada como quote. Você vê o primeiro, segundo, terceiro, quarto, cinco, já saiu da tela. Todos eles estão aqui. Perfeito. Então o que que nós podemos fazer para isolar só esses cartões, que por enquanto é o que nós queremos? Lembram da Find All? Vamos usar ela. Vamos chamar aqui de cartões, é igual soap, não recebe, find all. Find all que não era uma div? Exatamente, era uma div. Find all div. O método find all, ele aceita que você passe aqui um dicionário e esse dicionário seja a configuração dos atributos da div que você quer buscar. Exemplo, aqui nós temos uma div e ela tem atributos. Nesse caso, 2 atributos, 3. Mas o mais importante é aqui, classe, que nós queremos usar para isolar, é a classe quote. Então, se nós colocarmos aqui no dicionário class quote, nós estamos dizendo ao Beautiful Soup que me retorne todas as divs, contanto que essas divs tenham a classe quote. Temos alguma outra div aqui? Essa, que eu nem sei onde ela está exatamente, ela aqui embaixo, esse campinho aqui, ela está dentro de uma div. Porém, a classe dela é callMD4. Esse find all aqui, ele não vai retornar essa div, esse aqui. Vai retornar só as de interesse, que são as de quote. Vamos salvar, Ctrl S, executar e ver se funciona. Cartões, Enter. Olha só que coisa maravilhosa. Cartões, temos agora uma lista de divs isoladas granularmente que nós podemos acessar uma por uma. Vamos acessar a primeira, que é cartões 0. Olha só que legal. Nós temos o conteúdo desse primeiro cartãozinho aqui nas nossas mãos. Só ele, nada mais. Porém, lembra que a nossa proposta não era isolar os cartões. Nós queremos isolar puramente o texto do cartão, ou seja, a quote, a frase, e o autor dela, nada mais. Vamos ver onde essas informações estão? Clica com o botão direito, inspecionar. Ela está em um span, que é uma tag span, e essa tag span ela tem o atributo de classe texto. Então, se aqui dentro dessa nossa primeira div nós fizermos um find span, qual é o atributo texto? Classe.
da classe texto. Será que retornamos isso? Retornamos exatamente o texto, aquele campinho de texto. Olha ele aqui já cada vez mais isolado. E além disso, todos os objetos dentro do Beautiful Super, você pode acessar apenas o conteúdo dele sem tirar a tag. Tirando a tag, tirando isso aqui. Acessando o texto, nós fazemos isso com ponto text. Olha só, isolamos o texto puramente, nada mais. Deixa eu tirar um pouquinho desse zoom. Conseguimos isolar o texto de um cartão. Se quisermos isolar o texto do segundo cartão, aqui é só uma questão de endereçamento, o texto do segundo cartão. Se eu fizer isso aqui, strip, acho que não vai acontecer nada, não vai cortar. Normalmente quase sempre você vai precisar chamar o strip, que é um método de strings, que ele corta quebras de linha em texto. Deixa eu dar um exemplo aqui. Texto, ABC, barra N é quebra de linha, fecha. Ué. Qual foi o erro que deu aqui? Que eu terminei com barra. Se eu der um print aqui, esse texto, text, tem um O, não tem O. Ele tem essas quebras de linhas embutidas. Aí algo que quase sempre você vai precisar, porque por algum motivo as páginas quase sempre vêm com as quebras de linha aleatórias aqui no fim. O pessoal que desenvolve a página tem esse costume. Quase sempre é legal você chamar um strip no final, que é para arrancar essas quebras de linha. Você vê, deu print sem quebrar linha após. Só uma curiosidade. Ok. Nós agora temos como acessar os nossos cartões. E esses cartões são retornados para nós dentro de uma lista, onde cada elemento da lista é um cartão individual. E dentro desses elementos individuais, nós temos os pequenos spans que tem o texto. E o autor, ele está nesse outro span aqui, que não tem mais a classe texto. Ele está dentro de um span, que dentro desse span tem uma tag small. E a classe é autor, que também queremos isolar. Ou seja, nós temos uma questão de alinhamento aqui. Se você ver, qual foi a variável aqui? Salvamos cartões. Cartões é uma lista cheia de elementos e nós precisamos fazer essa subfiltragem em cada elemento dessa lista. Um pouquinho complicado, não é? Se você pode fazer isso com um loop, fazendo uma iteração dentro dos cartões. Cadê? Deixa eu aqui para o final da linha. For cartão em cartões, vou botar aqui print cartão find para achar o primeiro autor que tiver lá. Qual era o nome da classe? Find span, para achar o primeiro span dentro de cada cartão. Eu nem sei exatamente qual é o primeiro span, mas ele vai retornar algo. Find span text para imprimir só o texto. Eu vou iterar nos cartões e vou imprimir o texto do primeiro span de cada um. Carta. Faltou uma letra aqui. É cartão e não carta. Vai funcionar? Funcionou. Vamos botar uma quebra de linha aqui para ficar mais fácil de ler. Quebra de linha dentro do print, que é para não imprimir tudo coladinho. Imprimimos todos os textos. Foi o primeiro spam, por coincidência, é o texto. Mas é bom você especificar, deixar essas filtragens mais amarradas. Não fazer assim, só pegar o primeiro spam, porque muitas vezes as páginas têm algumas alterações, alguns truques que podem complicar a sua vida. Essa abordagem de utilizar loop para fazer essa filtragem vai funcionar. Vai funcionar até que bem. Normalmente, os cursos de programação vão lhe ensinar, inclusive, a usar essa abordagem para fazer iteração. Mas em Python, quase sempre é indicado você fazer esse tipo de iterações em listas usando o List Comprehensions, que é o que nós vamos fazer agora, que é uma filtragem dentro de uma List Comprehension. Mais uma vez, pesquise List Comprehensions, escreve List Comprehensions. Pesquisem isso, vocês vão encontrar.
É bem simples, bem legal, porque você evita o loop e usualmente é mais eficiente. Abre, 2 chaves de lista, abre e fecha, e faz cartão for cartão em cartões. Ou seja, eu estou expandindo os cartões dentro de uma lista, não estou mudando basicamente nada. Isso aqui vai resultar na mesma coisa de antes. Porém, desse lado eu posso fazer algumas filtragens. Eu posso, por exemplo, deixa eu dar um retorno para isso, né, para não ficar perdido. Eu quero, por exemplo, find, quais eram os meus atributos que eu já esqueci. Class quote é o span, find, span, class text. Então o que eu estou fazendo? Eu estou varrendo a minha lista de cartões, que até então é um emaranhado de tags, que o conteúdo está lá, porém um pouco difícil de ler. Até então ele está assim, ainda está em HTML, embora um HTML mais organizado e mais manipulável. E ao fazer isso aqui, deixa eu descomentar. Ao fazer isso aqui, eu estou varrendo essa lista de cartões e pegando dela apenas o span da classe texto e retornando para e sobrescrevendo a variável cartões, a lista de cartões. Vamos ver se funciona. Funcionou. Cartões. Olha só, eu não tenho mais aquela bagunça de tags. Na verdade tenho. Por quê? Porque eu esqueci de colocar aqui, que é para pegar só o texto de cada... Só o texto. Vamos de novo. Olha só, agora eu tenho uma lista com todos... isso aqui é uma lista, dá pra ver, você pode indexar valores um por um. Porém, agora eu só tenho as frases, nada mais. Não tenho aquela bagunça toda. Já está ficando mais interessante o nosso resultado. Nós já temos um acesso ao dado mais granular, de mais baixo nível. Porém, o nosso acordo não era pegar só o texto, era pegar o texto e o autor. Que é extremamente simples de fazer. Aqui na nossa list comprehension, nós podemos, nesse lado esquerdo dela, expandir para não apenas o autor, não apenas o texto, mas também o texto e o autor. Vamos criar aqui uma tupla, fazer esse pequeno find aqui. Aí vamos ter uma tupla, um par de valores. Esse par de valor na esquerda vai estar o texto da sentença, e na direita o autor. O autor, ele está onde? Ele está nessa tag small, que está dentro dessa span. Poderíamos usar qualquer um, contanto que restringimos a classe autor. Span da classe autor. Vamos colocar small aqui para ficar mais próximo. Será que funciona? Não vai funcionar porque falta fechar essa chave aqui. Vamos deixar isso aqui um pouquinho mais fácil de ler. Ctrl Enter, torna para cima. Pá. Funcionou. Vamos ver os nossos cartões. Temos texto e temos o autor, será? Nosso primeiro cartãozinho. Cartão acesso 0 da lista. Tem o texto, retorna uma tupla, não mais uma string. A posição 0 dessa tupla é o texto. 0. Texto. Posição 1 é o autor. Vejam só que legal. Que coisa interessante e maravilhosa. Nós conseguimos agora, usando essa técnica que pode ser expandida para qualquer elemento de uma página, nós conseguimos pegar bem na pontinha do dedo, bem hand-picked mesmo, as informações que nós queremos. Exatamente qualquer coisa manualmente, mais escondidinha que esteja dentro da página. Com isso você pode construir base de dados enormes, dependendo do que você quer coletar, e quase sempre essas aplicações essas coletas de base de dados são para treinamento de modelos. Você pode treinar um modelo, um chatbot,
ou um modelo preditivo de machine learning, ou fazer análise de mercados, detectar variações de preços de moeda, talvez até ganhar um dinheiro com isso, quem sabe, apostar na bolsa de valores, analisar comentários em blogs, que é para definir tendências de mercado, por exemplo, se em um certo blog, alguma área que você tem interesse, na área de comentários tem muitas pessoas falando sobre um determinado produto, pode ser que esse produto venha a se tornar uma tendência do mercado. Essa é uma das várias aplicações que nós temos para o Web Scraping. A primeira etapa é coletar os dados, e é o que nós fizemos aqui. Digamos que você queira coletar essas tags aqui. A abordagem é a mesma. Eu não vou fazer, mas é extremamente simples. Inspecionar. Tem aqui a classe, copia a classe, vai lá, faz a filtragem. Você tem tudo aqui. Certinho? Agora eu vou deixar um exercício para vocês, que é essa página. Vou disponibilizar esse código, vocês continuam dele, pode continuar. Essa página, ela tem paginação. O que é paginação? Esse botãozinho aqui, vai para a página 2. Você vê que o URL mudou, agora é a página 2. Clica aqui. Foi, página 3. Clica aqui. Isso é chamado de paginação, quando o conteúdo é dividido em páginas. O exercício é fazer essa coleta, essa mesma coleta aqui, que tem de texto e frase, porém em todas as páginas. Como vocês vão fazer isso? Lembrem que temos o nosso Scrapper e nós também ensinamos como fazer a navegação automática. Seleciona o botão, clica. Você seleciona o botão, clica, coleta, separa. Separa o texto e o autor. Clica de novo, separa, coleta. É o exercício de vocês para esse módulo. Tudo certinho?